Graça e paz, irmãos. Quem está cheio de confiança aí no Senhor? Jesus é a nossa certeza. Pode sentar-se, pode sentar-se. Não há uma promessa de Deus em relação à igreja que o Senhor não esteja comprometido para cumpri-la na sua vida, nenhuma. É muito importante nós entendermos isso. Não há uma promessa de Deus em relação a você, em relação a mim, que Jesus não esteja 100% comprometido para que ela se cumpra na nossa vida. A palavra de Deus diz, irmãos, olha o que a Bíblia diz. Eu quero confessar um negócio para os irmãos. Eu estou lendo a Bíblia, vocês sabiam? Eu estou lendo a Bíblia e eu estou gostando desse negócio, viu? Eu estou lendo a Bíblia e eu estou aprendendo os negócios aqui. Por exemplo, olha o que está escrito na Bíblia. Descobri esses dias aí, sabe? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus está 100% comprometido para cumprir tudo o que Ele disse em relação à sua vida. Só que tem um detalhe. E é um detalhe muito importante. Eu posso ficar de fora disso. Eu posso ficar de fora disso. Eu posso ficar 100% fora disso. O nosso maior desafio como igreja, irmãos, é não ficar fora do comprometimento de Deus em relação a nós. Esse é o nosso desafio. Tem um texto, irmãos, a palavra de Deus tem algumas coisas, assim, sabe, muito fortes. Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido obstruído ou tampado, conforme for a sua versão, para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, para que ele não vos ouça. Então Jesus, ele está 100% comprometido para cumprir a vontade de Deus na sua vida, na minha vida. Mas eu posso ficar 100% fora disso. Eu não posso permitir que isso aconteça. O poder disso está com você. Está com você. O apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, no capítulo 5, e Paulo fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim: você não quer cumprir as obras da carne? Quer deixar de ser um homem carnal, uma mulher carnal, que age como um homem ou mulher carnal, que pensa como um homem ou mulher carnal? Sabe o que Paulo diz? É simples, é só você andar no Espírito. A ação não é dele mais, é nossa. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos temer a possibilidade. Nós precisamos temer qualquer possibilidade. Danilo, precisando de você, filhão. Nós precisamos temer qualquer possibilidade do pecado tocar na nossa vida. Porque se você se emparelhar com o pecado, você vai ficar de fora disso. 100% você vai ficar de fora disso. E Jesus não quer que você fique de fora disso. Jesus quer que você fique dentro com Ele. Sunset in the ocean.
Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajuda a não brincarmos com o pecado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não brincarmos com aquilo que nós não temos governo e domínio sobre, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nessa noite, Jesus, nós queremos orar, Senhor, e te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a não brincarmos com o pecado, Senhor. Doce Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fugir de toda aparência do mal, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Fala com Jesus. Eu vi você orando tão forte para ser vencedor. Gente, eu fiquei tão feliz de ver você orando tão forte para vencer. Mas deixa eu te dizer, talvez você devorar com uma intensidade 2 vezes maior, para não desejar comprometer sua vida com aquilo que pode te tirar do projeto de Deus. Jesus, nos ajuda, Senhor, a vencermos. Nos ajuda, Senhor, a vencermos, em primeiro lugar, Senhor, todas as astutas ciladas do diabo contra a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá graça, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se nós temos brincado contigo, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa se nós temos duvidado da tua capacidade de manifestar juízo. Nos perdoa, Senhor. Que naquele grande dia, Senhor, sejamos alcançados pela tua justiça e não pelo teu juízo, Senhor. Doce Espírito Santo, quebranta o nosso coração, doce Espírito Santo. Quebranta e humilha o nosso coração, em nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão aqui ainda? Na hora de ser vencedor estava cheio aqui, ué. Ficou vazio. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a nossa maior conquista seja terminarmos todos os dias da nossa vida com uma certeza inabalável, que estamos prontos para vê-lo face a face. Nunca se esqueça disso. Vamos lá, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Hoje vai ser joia. As meninas do Nepal já estão ali, né? A Selma está de volta. A Selma, você já veio aqui quantas vezes? 3 vezes? 4 vezes já, né? Ó. Só que agora casada, né? As outras solteiras, né? 4 vezes agora casada. Legal. Vocês vão conhecer a Selma. Mas alguns aqui já conhecem ela das outras vezes que ela veio. Vai ser muito bom, nós vamos ser muito abençoados. Mas eu quero compartilhar um material, algo com vocês, muito importante, dentro da nossa proposta todo domingo, de nós falarmos sobre atitudes que prosperam. A vontade de Deus para nós é que nós estejamos prosperando em todos os nossos caminhos. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Jesus não é condenar as pessoas ao inferno. Esse não é o desejo dele. Essa não é a vontade dele. Isso é o juízo do Senhor. Então, inferno, morte eterna, tudo isso faz parte do juízo de Deus. E o que constrói o juízo de Deus? A justiça dele. Olha que coisa linda. Olha como o nosso Deus, irmãos, ele é extraordinário. A justiça de Deus que faz parte, que é um atributo dele, que define a existência dele, chama a existência o juízo dele. Então, ele é tão justo e tão bom e tão amoroso,
que o que se opõe a isso traz à existência o juízo dele. O Senhor não criou o inferno para os seus filhos. Ele não criou o inferno para os seus filhos. O inferno é para Satanás e os seus demônios. Mas quando eu e você, nós nos esquecemos dele, e nós ombramos a nossa vida com o pecado, esse juízo de Deus, que alcançou Satanás e os seus demônios, agora vale sobre a nossa vida também. Então, o juízo de Deus é uma consequência da justiça dele. Então, a vontade de Deus não é senão uma: te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu casamento, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua vida financeira, abençoar as suas emoções, abençoar o seu corpo físico, te curando. Essa é a vontade de Deus. É isso que Ele quer. Agora, e isso é prosperidade. Prosperar é ter sucesso. É tudo que você fizer dar certo. E essa promessa é uma promessa que existe desde sempre para o homem. O Senhor disse para Abraão: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. E quem se levantar contra você, Abraão, eu vou me levantar contra também. E eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ele disse para Adão no Éden: Adão, eu estou te colocando para governar sobre todas as coisas. Tudo vai estar debaixo da sua autoridade, sujeito a você. Então, é algo que existe sempre. Deus quer abençoar os seus filhos. Então, ter uma vida próspera, prosperar, é sinônimo de ser abençoado, cuidado por Deus. É que infelizmente tomou uma conotação muito pejorativa a prosperidade. Fala prosperidade, você pensa logo em dinheiro, né? Então esquece, tira esse atalho mental aí. Ser próspero é ter uma vida feliz. Chegar em casa e ter uma esposa, filhos, marido, pais, que você tem prazer de estar com eles. Ser próspero é nada nos fazer falta. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem uma definição mais importante, talvez mais poderosa do que ser próspero. Jesus o Senhor é o meu pastor. Então, uma vida próspera é uma vida abundante, que você não tem falta de nada. Você tem para dar, você tem para compartilhar, você tem paz para compartilhar, você tem amor para compartilhar, você tem alegria para compartilhar, porque você só pode compartilhar o que você tem. Então, atitudes que prosperam. Agora, por que existem algumas pessoas, já que Deus quer abençoar, já que Deus quer prosperar a nossa vida em todos os ambientes, por que existem pessoas que não prosperam? Essa é uma boa pergunta, sim ou não? Talvez essa seja a pergunta que a resposta valha R$1 milhão, né? Por que pessoas não prosperam? Porque as pessoas não prosperam porque elas não cumprem os processos. É simples assim. Eu preciso entender que Deus é um Deus de processos. Abraão só foi a bênção que foi depois que ele completou um ciclo. E completar esse ciclo não foi nada fácil para ele. Tânia, foram 24 anos ali, em cima, para receber o que ele queria. Porque ele tinha que completar um ciclo. Israel sai do Egito, aí entra em Canaã, mas para possuir a terra, tinha que cumprir um ciclo. Tinha que vencer Jericó. E para vencer Jericó, eles precisaram rodear Jericó 8 vezes. Aliás, 8 dias. Processo, querida, tem que respeitar os processos, querida. Se não respeitar os processos, não chega lá, tem que respeitar os processos. Então, tem muitas áreas da nossa vida que elas não prosperam, elas não avançam, porque nós não respeitamos, nós não cumprimos os processos, nós queremos atropelar os processos. Uma mulher fica grávida. Então, a Michele está grávida. Cadê a Michele? A Paula está grávida. Cadê a Paula? A Paula está aqui? Isaías conseguiu vir hoje? Tem que ficar quietinha, né? Que está chegando, né? Não pode vir. Aí, tá vendo? Não pode vir antes da hora. Tem que completar o processo. É 9 meses. Se chegar agora, vai dar problema. Tudo que era sonho vai se tornar em pesadelo.
tem que completar processo. Então existem áreas da nossa vida que elas não prosperam porque nós não cumprimos os processos. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, em primeiro lugar, do nosso jeito e no nosso tempo. Não vai dar certo. Então, pessoas que prosperam são pessoas que entendem os processos de Deus e caminham por eles. E caminha por eles. Davi, para ser rei, irmãos, você acha que foi fácil? Simples? Não, teve um processo. Para Davi assumir o trono de toda a nação de Israel, ele teve que lutar com o leão e vencer, ele teve que lutar com o urso e vencer. E porque lutou com o leão e com o urso, agora ele pôde receber Samuel na casa dele para ungir ele. E agora porque ele venceu o leão, venceu o urso e foi ungido por Samuel, agora ele podia ir para o acampamento dos filisteus contra Israel e venceu Golias. Depois que ele vence Golias, ele agora vai trabalhar, vai servir Saul. Agora ele tem que honrar Saul, ele tem que respeitar Saul, um homem que queria matar ele, e ele não podia fazer nada contra Saul. Ele teve que cumprir processos. Se você não cumprir processos, você não vai viver a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é absoluta. Não tem vontades, Deus não tem vontades parciais. Deus é absoluto. Ou ele faz, Wagner, ou ele não faz. Com Deus é assim. Deus disse para Moisés: vocês vão sair do Egito e vão me adorar e vão me servir numa terra que eu vou dar para vocês. Aí Faraó diz: não, olha, fala para o seu povo, Moisés, então, que eles vão lá, adoram a Deus e volta. E Moisés disse: não foi isso que Deus falou. Deus falou para a gente ir e nunca mais voltar. Deus é um Deus de absolutos. Ou você possui tudo que Ele tem, ou você não possui nada. Nada. Fica tranquilo, se você não cumprir processo, fica tranquilo, está tudo certo com a sua vida, não tem nada errado. Você vai ficar pelo meio do caminho. Você conhece pessoas que a vida delas são cíclicas, assim, bênção, felicidade, alegria, tristeza, luta, problema, dor de cabeça, fragilidades. Conhece pessoas assim? Conhece pessoas que elas são cíclicas, são assim, cheias de Deus, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, cheia do Espírito Santo, aí dá a volta, sem força para servir a Deus, sem ânimo para... Conhece pessoas assim? Sabe por que acontece isso com essas pessoas? Porque elas não respeitam processos. Todo mundo que quebra processos não completa a sua caminhada. Aí o que ele faz? Tem que voltar e começar tudo de novo. Aí volta para começar tudo de novo. Aí ele começa tudo de novo da forma certa, cumprindo os processos, e a vida feliz, abundante, a família tudo ok, os filhos uma grande bênção, cheio do Espírito Santo, animado com Deus, cheio de fé. Mas aí chega uma hora que ele não quer mais cumprir o processo. O que acontece com a vida dele? Cai de novo. Conhece pessoas assim? Já viveu momentos assim? Por que isso acontece? Porque não se cumpre processos. As nossas conquistas, elas não são obra do acaso. As nossas conquistas possuem um caminho que precisa ser trilhado. Senão você não chega lá. Senão você não possui tudo que Deus quer que você possua. Nós temos que cumprir processos. Então pessoas não prosperam, por quê? Porque elas não cumprem processos. Agora, só que tem um detalhe. Não são todos que não cumprem os processos. Não são todos. Pessoas que não cumprem os processos de Deus para a sua vida, têm algumas características muito bem definidas. Muito bem definidas. É fácil você identificar quem não cumpre o processo de Deus. Quem não quer fazer aquilo que deve ser feito, sabe, um passo por vez. Simples de identificar. Eu quero compartilhar com você hoje algumas características de pessoas que não cumprem o processo de Deus. E por isso que elas não prosperam. Segura aí. Senta direito aí, Eliseu. Segura aí, Eliseu. Aperta o cinto aí, porque o tranco vai ser forte. Eu estava voltando de Recife para cá agora à tarde, e estava chegando aqui em São Paulo, querida, o piloto falou: aperta o cinto, porque nós vamos entrar numa zona de turbulência. Eu estou acostumado a voar, gente, eu vejo turbulência todo dia. Mas o tranco hoje foi forte, viu, querida? Eu até orei um pouco mais. Quando você pega a turbulência, você ora um pouco mais, porque o negócio é sério. Então, se eu fosse você, eu apertava o cinto aí agora, porque o tranco vai ser forte. Em primeiro lugar, pessoas que não cumprem processos, sabe quem são? São pessoas que não são obedientes. Pessoas que não são obedientes são pessoas que não cumprem processos. Obediência está ligada à fidelidade. O mais importante testemunho da obediência, sabe qual é? Fidelidade. Esse é o mais importante testemunho da obediência.
Ou seja, ela não faz o que ela quer, ela faz o que deve ser feito. E fazer o que deve ser feito, custa. Então, o obediente, ele tem o testemunho da fidelidade. Então, ele faz o que deve ser feito, custe o que custar. Primeira característica de quem não cumpre processo, pessoas desobedientes, não cumprem processos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso obedecer, custe o que custar. Filipenses 2, 8, 9 nos dá um testemunho de obediência. Nesse nível, custe o que custar. Porque obediência é custe o que custar. Filipenses 2, 8 diz que Jesus, ele foi encontrado em forma humana e ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até onde? Até a morte, mas não foi qualquer morte não, morte de cruz. A obediência é custe o que custar. Pessoas que não completam os ciclos dos processos de Deus, são pessoas desobedientes. Todos desobedientes não cumprem processo. Ele nunca termina os processos de Deus, por quê? Porque ele quer fazer do jeito dele. Eu separei um outro texto aqui, muito forte sobre a desobediência. O desobediente, irmãos, ele sempre perde. Sempre. O desobediente sempre perde. 1 Samuel 15, 22. Sempre vai perder, querida. O desobediente sempre perde. Você não vai encontrar um desobediente ganhando. Ele pensa que ele está ganhando. Ele está perdendo. A parte B do versículo diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Sempre vai perder. Então, o desobediente, ele sempre vai acumular perdas para ele. Ele perde a paz, ele perde a alegria, ele perde o ânimo, ele perde as forças. Ele perde tudo, ele só perde. Ele perde amigo, ele perde a família. Você acha que o problema é perder o emprego? Não, o problema é perder valores de verdade. Então, o desobediente, ele só perde. Agora, sabe o que é mais grave em relação ao desobediente? Porque se em relação ao desobediente, porque se o testemunho do obediente é a fidelidade, sabe qual é o testemunho do desobediente? Versículo 23 desse texto, é a rebeldia. Esse é o testemunho do desobediente. Então, o testemunho do obediente é a fidelidade, e o testemunho do desobediente é a rebeldia. Agora, sabe o que é? Como Deus enxerga a rebeldia? Para Deus, rebeldia é como pecado de feitiçaria. É assim que Deus enxerga. Deixa eu dizer uma coisa. Segura aí, aperta o cinto, eu te avisei. O Senhor não titubeia no que diz respeito a permitir que a morte, a destruição e a ruína alcance o desobediente. Porque o desobediente afronta ele. Então, quer reconhecer uma pessoa que não cumpre processo? Primeira característica, ele é desobediente. O testemunho do obediente é a fidelidade. E o testemunho do desobediente, ele é rebelde. Ele sempre se levanta contra. Ele sempre se opõe. Deixa eu te dizer uma coisa. Obedientes são fiéis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fiel, aproxima ou afasta? Vocês estão aqui, gente? Vocês foram embora? Obediente, aproxima ou afasta? Pode soltar o cinto um pouquinho, de repente está sufocando, né? Pode ter problema. O obediente aproxima. O obediente, ele enfrenta ou ele acolhe? E o desobediente? Se o testemunho do desobediente é a rebeldia, o rebelde, ele acolhe ou ele enfrenta? Ele cede ou ele resiste? Quer reconhecer alguém que não cumpre o processo de Deus e que nunca vão viver os processos de Deus de uma forma eficaz? Ele é um desobediente. Segunda característica de pessoas que não cumprem processos, nós vamos falar de 5. Primeira característica, rebeldes, obedientes. Eles não são obedientes. Quem não cumpre o processo não são obedientes. Segunda característica, são insubmissos. Submissão é diferente de obediência. Submissão é diferente de obediência. Obediência é um nível mais profundo. Eles não são submissos, ou seja, não são ensináveis.
não são tratáveis. Homens e mulheres insubmissos são homens e mulheres que não se permitem serem ensinados, eles já têm a verdade deles. Não são tratáveis, não se permitem serem corrigidos, admoestados, exortados, disciplinados. E por que eles não admitem? Porque eles não respeitam a autoridade, eles não respeitam a autoridade, eles tratam a autoridade como uma pessoa qualquer. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, insubmissos não cumprem processos, porque eles não se permitem aprender, ser ensinados a reconsiderar um comportamento equivocado. O coração do insubmisso, gente, isso aqui é muito sério. Um homem e uma mulher insubmissos, eles nunca vão ter resposta de Deus para a sua vida, nunca vão ter. Hebreus capítulo 5, versículo 7, está lá. O insubmisso não tem resposta de Deus. Deus não responde o insubmisso durante os seus dias de vida. Olha só o testemunho que o autor de Hebreus dá. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu o que a Deus? Orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Jesus, ele orou a Deus, ele suplicou a Deus, ele derramou lágrimas diante de Deus, porque ele sabia que o único que podia salvá-lo da morte era o seu Pai. Só que o texto diz que ele só foi ouvido por causa do quê? Da sua reverente submissão. Como é que é, pastor Ercos? Cutuca aí, fala tá vendo? Pergunta assim, você está entendendo agora? Deus não responde um homem e uma mulher com o coração insubmisso. Irmãos, o livro de Hebreus está dizendo que o Pai só ouviu as orações de Jesus, as súplicas de Jesus, os gritos de Jesus, o choro de Jesus, e salvou ele por causa da submissão dele. Insubmissos nunca vão ter resposta de Deus. Submissos, irmãos, são pessoas obstinadas, têm suas próprias ideias, não abrem mão das suas ideias, são teimosos, são pessoas que não aceitam conselhos, e nem Deus pode pastoreá-las. E o problema da obstinação, volta lá para o 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, põe ele inteiro. O problema da obstinação, porque esse texto de Samuel, 1 Samuel 15, 22 e 23, fala de obediência e submissão. Olha lá, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Seja fiel. Seja fiel. Agora, irmãos, olha o que fala a sequência do versículo. E a volta lá, volta. E a submissão é o quê? Melhor do que a gordura. Primeiro se trata do quê? Seja fiel, não tem que ser feito. Segundo, e a submissão é melhor do que a gordura. Volta lá no 22, não tira não, gente. Deixa quando eu falar, vai lá. Segura isso. Está agoniado? Está doendo? Deixa, morre logo, vai lá. A submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Só que aí no versículo 23, aí ele aprofunda, agora pode pôr. Você pode pôr, vai lá. Pois a rebeldia, está falando do quê? O contrário da obediência. Porque a rebeldia, porque todo desobediente é rebelde, é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância, aqui está falando da insubmissão, é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeitou como rei. Deixa eu te dizer uma coisa, o insubmisso nunca vai governar. O insubmisso nunca vai reinar sobre nada. O diabo vai cirandar com a vida dele, as trevas vai cirandar com a vida dele, porque ele não tem autoridade para governar. Jesus nos deu autoridade sobre os demônios, sim ou não? Jesus nos deu autoridade sobre as enfermidades, sim ou não? Acabamos de ler aqui Mateus 16, Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. O insubmisso nunca vai governar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Que palavra? Uma palavra para ele ser obediente e ser submisso, foi dada a Saul. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga misericórdia. Não é hora de dizer amém não, eu acho que é misericórdia.
O insubmisso nunca governa. Pessoas que não cumprem processo têm características muito bem definidas. Em primeiro, são desobedientes. Em segundo lugar, são insubmissos. Terceiro lugar, terceira característica de pessoas que não cumprem processo, são inconstantes. Eles são inconstantes, eles não são firmes nos seus propósitos. Desiste fácil. Na primeira dificuldade ele abandona. Troca prioridade. Na primeira oportunidade para ele demonstrar o caráter da obediência e da submissão dele, ele troca, ele muda de lado. Sabe por quê? Porque mudar é uma forma de maquiar a fragilidade do meu caráter. Mudar, claro, no sentido de propósito, de inconstância. Irmãos, são volúveis, são instáveis. Coração dessas pessoas, você não pode confiar neles. Eles dizem hoje que te ama e amanhã te abandonam. Nós trabalhamos, nós estamos ralando, insistindo, aprendendo com Deus essa questão de paternidade. Sabe, te chama de pai hoje, amanhã, nem chame, irmãos, por favor, no nome de Jesus, não faça isso não. Chama de pastor, chama de amigo, chama de irmão. Só não chama de cara também, porque aí é o fim da picada, né? Mas seja constante. As pessoas são inconstantes. Ama, não ama. Abraça, enfrenta. Respeita, difama. Pessoas que não respeitam processos, elas são inconstantes. E deixa eu te dizer uma coisa. Homens e mulheres inconstantes não vão achar nada com Deus. Não vão conseguir nada de Deus. Nada. Nem uma unha. Nem o pó da unha vai achar de Deus. Não vai ser. Inconstantes não recebem nada de Deus. Coloca aí Tiago, capítulo 1. Inconstante não recebe nada de Deus. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Versículo 8. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então quem é instável, inconstante, o que ele recebe de Deus? O que ele recebe? Volta lá ao versículo 7. Coisa alguma. Pessoas que não respeitam processos não são abençoadas, não prosperam, porque tem características muito bem definidas a respeito do seu caráter. Em primeiro lugar, não são obedientes. Em segundo lugar, são insubmissas. Em terceiro lugar, são inconstantes. Ela não tem constância. E o pior, não tem uma constância crescente. Vai, desce, está cheio, está vazio, está no santo dos santos, está no arraial do inimigo amanhã. Qual é maluca? Então, esse tipo de homem e mulher, não pense ele que receberá alguma coisa do Senhor. Tem um constante, não recebe nada de Deus. Quarta característica de pessoas que não cumprem processos. Primeira característica, são desobedientes. Terceira característica, são insubmissos. Terceira característica, são inconstantes. E quarta característica, são murmuradores. Só reclamam e lamentam. Da boca deles só sai lamento, reclamação, só pendência. Nunca, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou dizendo que você está proibido, que você não deve, por exemplo, de repente, você está batido na sua alma. Não estou dizendo isso. O problema do murmurador é que ele só reclama, ele só lamenta e nunca apresenta uma alternativa. O problema do murmurador, querido, o que define o murmurador, querido, de uma alma cansada, porque às vezes as pessoas estão com a alma cansada. Sabe o que difere um murmurador de uma alma cansada? Que o murmurador só reclama, lamenta, fala mal, em primeiro lugar, nunca apresenta alternativa e nunca faz uma autoavaliação honesta a respeito dele mesmo. O murmurador nunca se autoavalia de uma forma honesta. A limitação nunca está nele, sempre está nos outros. É sempre a Giovana, é sempre a Sofia, é sempre a Adriana, é sempre a Tarsila, nunca é ele. Então, o mundo está errado, a Bíblia está errada e ele está certo. Ele está certo. Murmurador, a diferença do murmurador de uma alma cansada, de uma alma aflita é essa, que o murmurador só lamenta, ele só reclama e ele nunca faz uma autoavaliação honesta a respeito dele e ele nunca aponta uma alternativa.
Os murmuradores, irmãos, eles reclamam de pessoas, reclamam dos lugares. E geralmente o murmurador, ele reclama das pessoas e dos lugares que foram fundamentais na história da vida deles em um dado momento. Isso não é correto. Por isso que Tiago, capítulo 5, versículo 9, tem um mandamento lá em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Isso é um mandamento. Irmãos, não se queixe uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está onde? Aqui, você está me ouvindo? Irmãos, isso aqui aperta o meu coração, não aperta o seu não? Olha o que está escrito ali. Não queixe, não se queixa uns dos outros, para que você não seja julgado. Então, murmurador que murmura contra as pessoas, que reclama das pessoas, que se lamenta das pessoas, cuidado, o juiz está à porta, pronto para te julgar, pronto para me julgar. Meu Deus. Fica tranquilo, a turbulência está forte, mas o avião não vai cair. 1 Coríntios 10, 10. Irmãos, esse texto, o contexto de 1 Coríntios 10, 10, deixa eu te dar o contexto aqui para você entender. Paulo, quando fala isso para a igreja de Corinto, ele falou dentro de que assunto? O povo de Israel no deserto. O povo de Israel estava no deserto, Deus tirou eles do Egito para levar eles para Canaã, e o povo começou a falar mal de Arão, o povo começou a falar mal de Moisés, e o povo começou a falar mal da caminhada deles para Canaã. Então o contexto de 1 Coríntios 10 é isso. Paulo está lembrando a igreja de Corinto, olha, Israel foi tirado do Egito, Deus estava levando eles para Canaã, e eles começaram a falar mal de Arão, começaram a falar mal de Moisés, se esqueceram da importância desses dois homens na vida deles, começaram a falar mal, porque no deserto não tinha as coisas boas do Egito, começaram a reclamar da caminhada. O que Deus fez? Você lembra o que Deus fez? Quem é que lembra o que Deus fez? Está lá em Números capítulo 16, Deus mandou uma peste, é isso aí. Tânia, Deus mandou uma peste no meio do povo, de uma pancada só, morreu mais de 14 mil pessoas, uma pancada só, 14 mil morreu. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não tem muita, assim, Deus é longânimo, mas é o seguinte, tem coisa que o juízo de Deus vem rápido. Vem rápido, Wagner. Mais de 14 mil pessoas morreram assim, de uma pancada só. E Moisés e Arão ficaram desesperados para fazer sacrifício, fazer oferta, para agradar a Deus, para poder parar aquela peste. Aí, baseado nessa história de Israel no deserto, aí Paulo fala isso aqui para a igreja de Corinto. Olha o que ele diz. E não se queixem. Aqui é reclamar, murmurar de gente e de evento, de episódio que aconteceu. Não se queixem, porque como alguns deles se queixaram, eles foram mortos por quem? Querida, não é o diabo não. Existem muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida que não é o diabo não. Eu não quero facilitar o lado dele não. Porque a gente mete fogo nele aqui toda hora, não mete? Mas não é ele não. É o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Deixa eu te dizer, Paulo está falando algo. Pastor Hércules, Paulo está falando algo aqui dentro do contexto da graça. Ele pegou uma aplicação do Antigo Testamento e trouxe para o Novo Testamento pós-Jesus. Ele está dizendo o seguinte, olha, o anjo de lá, ele está aqui, ele pode fazer aqui hoje também. Ele pode fazer aqui hoje também. Pessoas que não respeitam processos têm características muito bem definidas. Em primeiro lugar, são desobedientes. Em segundo lugar, são insubmissas. Terceiro lugar, são inconstantes. Quarto lugar, são o quê? Murmuradores. Quinta característica para nós encerrarmos, que define pessoas que não cumprem processos, e por isso não prosperam, por isso é aquela luta
todo dia, toda semana, todo mês, há anos, aquela coisa maluca, pensando que está no caminho certo. Deixa eu dizer uma coisa, o diabo você repreende, o anjo destruidor, não tem oração para anjo de Deus, contra anjo de Deus não. Se alguém conhece uma oração, não vou orar para repreender o anjo de Deus, alguém conhece alguma oração? Você conhece alguma oração para parar o anjo destruidor? Eu conheço, querido, eu conheço. Ela começa com, eu me arrependo, Senhor. Começa assim. Aí para o anjo destruidor do Senhor. Quinta característica de pessoas que não prosperam, porque não respeitam processos de Deus. Elas são ingratas. São ingratas, não têm gratidão. E por serem ingratas, elas agem com desonra. Deixa eu dizer uma coisa, um coração grato, ele tem um testemunho, irmãos. Se eu sou grato, por exemplo, ao Isaías, né, por todo tempo que a gente está junto ali, né, Isaías? Legal, isso tenho gratidão. Mas essa minha gratidão, Isaías, ela tem que ter um testemunho. Porque o testemunho da gratidão torna real esse coração grato. Por quê? Porque nos aproxima. Deixa eu te dizer uma coisa. O testemunho do coração grato aproxima as pessoas. O testemunho da ingratidão afasta as pessoas. Pensa nisso. As pessoas ingratas, elas desonram, elas não são pessoas que honram as outras pessoas. Elas não têm testemunho real de uma gratidão. Homens e mulheres que não respeitam processos e por isso nunca prosperam, quinta característica, são ingratos e por isso agem com desonra. E eu coloquei aqui três características, três níveis de honra ou de gratidão que nós temos que ter. Primeiro nível de gratidão que nós temos que exercer e testemunhar é gratidão em relação aos nossos pais. A gratidão em relação aos meus pais me obriga a honrar os meus pais. E se eu não honrar os meus pais, os meus dias nessa terra serão curtos e nada me irá bem nessa terra. Deuteronômio 5,16. Está lá. Honra o teu pai, honra a tua mãe, como te ordenou o Senhor, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem. Quer que tudo vá bem? Seja grato aos teus pais e testemunhe essa gratidão. Faça, tenha atitudes, tenha comportamentos que revela para os teus pais que você é grato a eles. E esse testemunho de gratidão vai te aproximar dos teus pais. Quando estão entendendo, diga amém. A desonra afasta as pessoas. Você quer saber se você é um homem de honra ou uma mulher de desonra? Você quer saber se você é um homem de desonra ou uma mulher de honra? Simples. As pessoas com as quais você tem dívidas, dívidas de quê? De gratidão. Você está próximo ou distante delas? Simples. Assim, ué. Simples. Você tem liberdade, paz, alegria de estar perto ou tem constrangimento? Simples assim, ué. Simples desse jeito. Não precisa nem desenhar para entender, né? O segundo ambiente de honra, de gratidão que manifesta honra, nós aprendemos lá em Romanos 12:10. Porque se tem um mandamento para honrar os nossos pais, tem um mandamento agora para honrar todas as pessoas. Honrar todas as pessoas. Olha o que Paulo diz para a igreja de Roma. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Deixa eu dizer uma coisa, sabe quando que eu dou mais? Então quer dizer, eu não posso honrar a mim mais do que eu honro, por exemplo, o Wagner. Até porque a Bíblia, a palavra de Deus diz em Provérbios que é loucura você dar honra para si mesmo. Coisa doida. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: quer ter um testemunho de um coração grato? Se dedica a amar as pessoas e honre as pessoas. Se preocupa mais com o que elas precisam do que com o que você quer. E um terceiro nível de desonra ou de ingratidão, agora em relação a Deus. Em relação a Deus. Nós aprendemos isso lá em 1 Samuel 2:30. Qual é o contexto desse texto de 1 Samuel 2:30? Israel, irmãos, tinha um sacerdote lá, que ele era sacerdote e juiz, e ele governava toda a nação, dirigia toda a nação, ensinava toda a nação. Só que esse sacerdote chamado Eli,
ele não era um homem obediente, ele não era submisso, ele não era constante, e ele era um murmurador. Ele não era obediente, sabe por quê? Porque ele sabia dos ofícios da lei que ele tinha que respeitar, e ele não respeitava. Ele permitia os filhos dele fazer o que os filhos queriam no templo. Os filhos deles iam lá, roubavam a oferta das pessoas, e se prostituíam, uma bagunça louca. Então ele não era fiel aos preceitos da tradição, ou do ofício sacerdotal dele. Em segundo lugar, ele não era submisso. Ele não era ensinável, não era tratável. Deus falou com Eli. Deus disse através de Samuel. Samuel fala para ele o que está acontecendo com os filhos dele. Só que antes, ele foi avisado o que estava acontecendo com os filhos dele. O que os filhos dele estavam fazendo. E Eli simplesmente não fez nada. Terceiro lugar, Eli era inconstante. Porque quando ele recebe a palavra de juízo sobre a vida dele, Deus dizendo, Eli, eu vou acabar com o seu legado, ninguém vai ouvir mais nunca falar de você. Sabe o que Eli diz? O Senhor faça o que bem achar que deve fazer com a minha vida. Olha que loucura. Inconstante. Porque ele sabia o Deus perdoador que ele servia. Porque ele era o homem que entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifício pelo perdão do pecado de toda a nação. Inconstante, era murmurador. Nesse mesmo episódio, quando ele diz, o Senhor faça o que Ele quiser, só sabe lamentar, não dá alternativa, só sabe lamentar, não faz uma autoavaliação honesta a respeito de si mesmo, e ele revela o coração ingrato. Olha o que Deus diz a respeito disso, esse é o contexto de 1 Samuel 2,30, olha o que Deus diz, irmãos. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: eu prometi à sua família e à linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Olha Deus dizendo, eu prometi, que vocês ministrariam diante de mim para sempre. Eu prometi para o seu pai, para a sua linhagem, que vocês ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Sabe, irmãos, o Senhor quer nos abençoar. Mas talvez a resposta que nós pudéssemos dar, ou pudéssemos buscar é, onde nós estamos quando Ele quer nos abençoar? Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos prosperar, Ele quer mudar a nossa história, mas talvez Ele não esteja te encontrando para isso, porque você não esteja, talvez, no ambiente da justiça dEle. A justiça de Deus nos abençoa, o juízo de Deus revela maldição sobre a nossa vida. Eu quero ser achado por Deus, irmãos. Eu quero ser achado por Deus, eu quero ser achado por Deus. Eu quero confessar para os irmãos, não está sendo fácil, viu, irmãos? Não é fácil. Mas eu não vou desistir, não. Eu não vou desistir, não. Eu vou insistir. Quais são os processos que eu tenho que cumprir? Você tem que respeitar os processos. Existem pessoas que querem pregar na igreja. Que bênção. Respeita processos primeiro. Cumpre processos. Submeta-se, obedeça, seja constante, firme, não seja instável, não seja murmurador, reclamador. Existem pessoas que estão eufóricas com a manifestação dos dons de Deus na sua vida, mas não estão atentas com a falta de caráter no seu comportamento. Dons de Deus na nossa vida nunca vai nos salvar, mas o nosso caráter é o atestado que temos direito à eternidade. Respeita processos. Faça o que deve ser feito. Moisés ficou 40 anos no deserto de Midian, servindo o sogro dele. Você acha que isso é fácil? Ele era príncipe no Egito. Ficou 40 anos no deserto, servindo o sogro dele no deserto. 40 anos Deus calado com ele. Quando ele completa o processo, a sarça arde.
queima na frente dele. E quando a sarça queima na frente dele, ele ouve a voz de Deus falando com ele. Quer ouvir a voz de Deus falando com você? Cumpre processo. Para de ouvir a voz da sua alma. Para de ouvir o que a sua alma quer que você escute. Deus não vai responder de acordo com o seu destino na eternidade se você não cumprir processo. Preciso pensar a respeito disso, irmãos. Eu ouvi uma frase, querida, ontem. Vamos colocar de pés. E eu quero encerrar e orar e já passarmos para a pastora Elaine. Eu vi uma frase ontem, um testemunho de um pastor. Pastor que teve, sabe, irmãos, tem um testemunho dele na internet, depois eu passo, quem interessar me procura, um testemunho muito forte. O pastor teve um problema conjugal, a esposa largou ele, aquela bagunça que acontece na vida de pessoas que não cumprem processos. Foi embora, largou ele, sofrendo, tal, restauração, volta para a igreja racha, só tribulação. E ele ficou revoltado, desanimado, recebeu um convite de um amigo pastor dele para ir para os Estados Unidos, falou, vem para cá, você não tem de refrigério, pagou a passagem dele, pagou tudo, ele foi para os Estados Unidos, ficar lá para descansar, e ele estava lá, caminhando. E foi para o Texas, né? Aí caminhando, pensando, desistido, desanimado, pensando agora o que ia fazer da vida, Deus foi lá e falou com ele. Deus perguntou para ele, quem é você? Escuta essa, Rogério. Deus perguntou para ele, quem é você? Ele disse, Senhor, eu sou um pastor. Ele disse, não, você não é pastor não. Você é motorista de ônibus. Aí você entende? Como assim motorista de ônibus? Deus falou para ele, você é motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Ele entra para dirigir um ônibus que tem um ponto de partida e que tem um ponto de chegada final já definido já. E o papel do motorista do ônibus é levar o ônibus do ponto de partida até o ponto final de chegada. No percurso, ele abre a porta para a gente entrar e para a gente descer. Nesse percurso, tem gente que entra no ônibus e tem gente que desce do ônibus. Tem gente que entra no ônibus e tem gente que desce do ônibus. O seu papel é levar o ônibus para onde? Para o ponto final. Então, volta, vai exercer o teu ministério, se lembrando que você é motorista de ônibus. O seu papel é levar o ônibus, a minha igreja, para o destino final. E o destino final é se encontrar comigo. Quem entra do ônibus e quem sai do ônibus é eu e eles. O ajuste de conta é entre eu e eles. Vai lá e faz o teu papel. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou motorista de ônibus. A minha responsabilidade, a nossa responsabilidade, querida, pastor Wellington, pastor Richard, pastor Leandro, pastor Josanias, pastor Emerson, pastor Alexandre, todos os pastores. Nosso papel é levar o ônibus como ele deve ser levado para o ponto final. Esse é o nosso papel. Respeitar o limite de velocidade, parar em todas as paradas, dirigir de uma forma excelente. Eu tenho que cuidar desse ônibus para que ele chegue bem no final. Esse é o nosso papel como pastores. Nosso desejo, irmãos, é que todo mundo chegue no ponto final conosco. Mas muitos vão descer. Mas não tem problema não. Nós vamos continuar falando aqui todo domingo para que você desista de descer. Para que você desista de descer.